Nunca imaginei que seria abandonada no momento mais doloroso da vida de uma mulher, quando estava com quase 9 meses de gravidez. Minha história não é apenas sobre solidão em um quarto de hospital, é sobre traição, uma batalha de cortar o coração entre amor, família e amor próprio. Houve momentos em que me senti afundando nas sombras mais escuras, sem ninguém ao meu lado, exceto o choro silencioso do meu filho ainda não nascido e a dor aguda no meu coração por causa de um marido que escolheu a família em vez de mim e dos nossos filhos. Meu marido, Andrew, o homem em quem eu confiava e com quem compartilhei minha juventude, me deixou completamente sozinha naquele momento crítico, tudo por causa do casamento suntuoso de sua irmã, um evento para o qual nunca fui convidada, apesar de ser a mulher que carregava seu filho. Vou contar sobre a gangue da qual fui expulsa, os ferimentos que minha sogra e minha cunhada infligiram a mim e à minha filhinha, e o silêncio arrepiante de Andrew quando liguei para ele, com dor e desesperada durante o parto. Antes de começarmos, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Esta não é apenas uma história pessoal. É sobre resiliência, sobre uma mulher que ousou defender a si mesma e aos seus filhos em meio aos choques devastadores que a vida lhe impôs. Junte-se a mim nesta jornada para compreender profundamente cada passo de dor, injustiça e momentos inesquecíveis de mudança. Desde o início do nosso casamento, senti uma barreira silenciosa e tácita entre mim e a família de Andrew, uma teia emaranhada, tecida com lealdade e exclusão, da qual eu nunca fiz parte de verdade. A mãe e a irmã de Andrew não eram apenas próximas. Eram inseparáveis, uma gangue inflexível, unida por segredos compartilhados, risadas a portas fechadas e um vínculo tão forte que não deixava espaço para mim. No início, pensei que conseguiria lidar com isso. Disse a mim mesma que era apenas proximidade familiar, nada prejudicial. Mas, com o tempo, as rachaduras se alargaram. Reuniões que deveriam ser calorosas e acolhedoras tornaram-se palcos onde sussurros flutuavam como punhais. Eles se sentavam amontoados, trocando comentários maliciosos, suas risadas às minhas custas eram agudas, mas silenciosas o suficiente para me fazer questionar minha própria percepção. Eles me convidaram para participar da diversão deles, mas a versão deles de diversão era zombaria disfarçada de camaradagem. Eu não era de conversa fiada ou risadinhas falsas, então escolhi o silêncio e a distância. Era mais seguro. No entanto, cada revirar de olhos, cada comentário sarcástico, parecia um gotejamento lento de veneno, corroendo meu senso de pertencimento. Andrew, o homem que eu amava, parecia se transformar perto deles. Em casa, ele era gentil e atencioso, mas quando conheceu a mãe e a irmã, tornou-se outra pessoa, distante, reservado, até frio comigo. Assistir a essa transformação foi como testemunhar um estranho assumir o controle do homem que eu pensava conhecer. Tentei-me convencer a ser paciente, a deixá-lo ter seu espaço nos fins de semana, mas a solidão me invadiu profundamente. Eu estava presa em um triângulo de amor, controle e jogos de poder para o qual eu não havia me comprometido. A tensão atingiu o ápice quando minha filha Sarah tinha apenas 3 anos. Recebi dela um relato angustiante, que minha sogra vinha sussurrando veneno em seus ouvidos, me chamando de mulher má. Mas Sarah, em sua inocência e amor feroz, me defendeu, defendendo sua mãe com lágrimas e uma coragem que não condizia com sua idade. Quando compartilhei isso com Andrew, ele riu, uma piada cruel aos meus olhos. Se ao menos ele entendesse como essas pequenas ações eram um peso que partia meu coração aos poucos. O domínio tóxico de sua mãe e irmã não era apenas emocional, era estratégico. Elas sussurravam, tramavam, minando-me silenciosamente, enquanto Andrew permanecia parado, sem vontade ou incapaz de intervir. Como esposa e mãe, eu estava sendo desmantelada centímetro a centímetro, isolada em minha própria casa. Mas não se tratava apenas de disfunção familiar, era um teste da minha força, da minha capacidade de proteger meus filhos e a mim mesma. Tive que aprender a lutar em silêncio, a proteger Sarah do veneno que eles espalhavam e, de alguma forma, manter minha família intacta, mesmo com a ruína dos alicerces. E, no entanto, em meio à tempestade, encontrei aliados inesperados. Minha irmã, minha amiga mais próxima, aquelas almas raras que enxergavam além dos sorrisos e da polidez superficial, que reconheciam a dor que eu tão bem escondia. O apoio delas se tornou minha tábua de salvação durante as noites mais sombrias.
À medida que as paredes se fechavam, percebi que aquela batalha não era só por mim, era pelo futuro dos meus filhos, pela família que eu queria proteger. Mas mal sabia eu que aquilo era só o começo. O verdadeiro conflito, aquele que destruiria tudo, ainda estava por vir. A toxicidade não se limitou a mim, infiltrou-se no próprio coração da minha família, ameaçando a inocência e a segurança da minha preciosa filha, Sara. Observar as influências sutis, porém venenosas, da minha sogra e da minha cunhada invadirem a mente jovem da minha filha foi talvez a traição mais cruel de todas. Era como se estivessem travando uma guerra silenciosa, usando uma criança de 5 anos como campo de batalha. Sara era jovem demais para entender a complexidade dos rancores adultos, mas perspicaz demais para não perceber as correntes ocultas que corriam sob a superfície. Certa tarde, ela veio até mim, com o rostinho coberto de lágrimas, e me contou com tanta inocência e coragem que sua avó e sua tia vinham dizendo coisas ofensivas a meu respeito. Elas me chamavam de má, tentando plantar sementes de dúvida em seu coração. Mesmo assim, Sara, com uma lealdade feroz além de sua idade, levantou-se e declarou: "Mamãe é boa." Aquele momento me abalou e me fortaleceu ao mesmo tempo. Foi a prova de que o amor ainda sobrevivia em meio ao veneno. Mas cada vez que Sara as encarava, eu a via encolher-se um pouco, seus olhos brilhantes nublados de confusão e medo. Eu queria protegê-la completamente, mas as manipulações sutis não eram fáceis de bloquear. Os sussurros em seu ouvido vindos dessas mulheres deixavam hematomas que ninguém mais conseguia ver. Meu marido descartou isso como uma provocação inofensiva, uma piada exagerada. Mas eu sabia que não. Aquelas palavras eram armas, projetadas para romper o vínculo entre minha filha e eu. A tensão me forçou a fazer escolhas impossíveis. Parei de confiar Sara aos meus sogros, recusando-me a deixá-la sozinha na presença deles. Isso me partiu o coração, fazendo que parecia virar minha própria filha contra a sua família extensa. Mas eu acreditava que as crianças têm instintos, um senso intuitivo de amor e perigo, muitas vezes mais claro do que o dos adultos. A recusa de Sara em visitá-los não era rebelião, era sobrevivência. Enquanto isso, a arrogância crescente da minha cunhada, alimentada pelo seu novo namorado rico, lançava uma sombra ainda mais sombria sobre a nossa frágil vida familiar. As reuniões familiares, antes discretas, tornaram-se arenas onde ela ostentava sua riqueza e a minha sogra ria como uma adolescente, ambas a deliciarem-se com o seu novo estatuto, enquanto eu era deixada à margem, invisível e diminuída. O desdém delas não era apenas por mim, era por tudo o que eu representava. Independência, dignidade, a força silenciosa que elas nunca poderiam reivindicar. Em meio a tudo isso, eu lutava contra uma tempestade de emoções, tristeza pelo que nossa família havia se tornado, raiva pelo silêncio de Andrew, culpa pelas rachaduras que se formavam entre mim e Sara. Eu ansiava por paz, por um espaço seguro onde minha filha pudesse crescer amada e protegida. Mas as correntes ocultas de ciúme, poder e traição ameaçavam nos afogar. Apesar do caos, houve momentos de luz inesperada. As visitas da minha irmã tornaram-se santuários preciosos onde Sara pôde ser apenas uma criança novamente, risonha e despreocupada. Meus amigos mais próximos ofereceram ombros para chorar, ouvidos que ouviam sem julgamento. Esses pequenos atos de gentileza se tornaram as âncoras que me mantiveram à tona. Percebi que proteger minha filha não se tratava apenas de protegê-la de pessoas tóxicas. Significava lutar por seu bem-estar emocional, preservar sua inocência e ensiná-la a ser resiliente. Foi nesses momentos de determinação silenciosa que comecei a recuperar algum controle sobre a vida que se desfazia ao meu redor. No entanto, à espreita, logo à frente, estava um incidente que testaria meus limites, um evento em que minha recusa em ser silenciada e usada desencadearia um conflito familiar sem precedentes. O prato na mesa não era mais apenas comida, era um símbolo de poder, orgulho e confiança quebrada. Tudo começou com o que parecia ser um pedido simples, minha sogra e minha cunhada elogiando minha comida do nada, elogiando os donuts de torta de maçã e bacon que eu tinha feito para elas anos atrás. A princípio, pensei que talvez, só talvez, elas estivessem tentando consertar as coisas para preencher o abismo que se abrira lentamente entre nós. Mas algo em seus elogios repentinos parecia estranho, como palavras açucaradas escondendo uma verdade amarga. Insistiram que eu preparasse essas sobremesas para um jantar em família, um evento para o qual, obviamente, não fui convidada.
O motivo era claro, embora implícito. Minha cunhada queria impressionar o namorado rico e a família escocesa que a visitava, fingindo que as sobremesas eram dela. Eu era a confeiteira fantasma involuntária, a força invisível por trás do grande espetáculo deles, que deveria cozinhar e desaparecer, invisível e sem ser reconhecida. Eu estava grávida de 7 meses, exausta além da conta, cuidando da nossa filha Sara, de 5 anos, e a ideia de aceitar tal exigência era como uma adaga perfurando meu coração. Eu disse a eles que não podia, tentei impor a regra com delicadeza, mas eles não aceitaram o não como resposta. A insistência deles não era gentileza, era controle, manipulação enraizada na arrogância. Quando confiei em Andrew, na esperança de obter seu apoio, ele deu de ombros, ignorando minhas preocupações. Sua desculpa? Que eu não me sentiria confortável na frente dos convidados. Mas a verdade não era conforto, era exclusão. Eles me mantiveram propositalmente no escuro, planejando pelas minhas costas. E Andrew escolheu o silêncio em vez da solidariedade. Na noite do jantar, Andrew saiu com a promessa de voltar tarde. Fiquei em casa com Sara, com o coração pesado e tomado pela raiva, mágoa e descrença. Desliguei o celular e me refugiei no refúgio tranquilo do meu quarto, tentando me proteger das ligações e mensagens de voz venenosas. O resultado foi uma tempestade brutal. O telefonema da minha sogra foi um monólogo implacável de acusações e xingamentos, culpando-me por estragar o jantar, pelo constrangimento quando os familiares dela foram embora sem sobremesa. Eu, a mulher que eles nunca convidaram, a que se recusou a ser um peão no jogo deles. O silêncio de Andrew foi o que mais me magoou. Quando ele chegou em casa, fechou-se, recusando-se a conversar de verdade, dizendo-me para ter sorte de ele não estar gritando comigo. Foi nesse momento que percebi que ele não era apenas passivo, era cúmplice da crueldade deles. Sob a superfície daquela noite fragmentada, jaziam anos de emoções reprimidas, traição, negligência e uma profunda solidão que as palavras mal conseguiam descrever. Eu não lutava apenas por respeito, lutava pela minha dignidade, pelo direito de ser vista e ouvida em minha própria casa. E, no entanto, mesmo naquela escuridão, uma semente de desafio criou raízes dentro de mim. Eu sabia que o jantar não era só torta, era um símbolo de tudo o que eu me recusava a aceitar. O dia em que eu deveria estar cercada de amor e apoio se tornou o dia mais sombrio da minha vida. Eu estava grávida de 9 meses, cada momento uma mistura de esperança e medo, esperando o momento em que meu bebê chegaria. Mas, em vez da presença reconfortante de Andrew, fui recebida com silêncio, choque e o peso insuportável do abandono. Naquela manhã, enquanto as primeiras contrações percorriam meu corpo, meu coração afundava a cada ligação não atendida. Andrew, o homem que prometeu me apoiar em tudo, não estava em lugar nenhum. A chegada repentina da minha sogra à porta com seu discurso furioso foi apenas o começo da tempestade, arrastando Andrew para um turbilhão de obrigações que me deixou completamente sozinha. As horas se arrastaram. A dor me oprimia, mas a agonia mais aguda era vazia ao meu lado, a ausência da pessoa que deveria ter sido minha âncora. Cada onda de contração me lembrava não apenas da minha fragilidade física, mas também do vazio emocional que se abria em nossa família fragmentada. Abraçando Sara, lutei contra as lágrimas, tentando ser forte por nós duas, mesmo com minhas forças fraquejando. Quando minha bolsa finalmente estourou, eu estava apavorada, mas determinada. Rastejando até o telefone para chamar uma ambulância, senti uma onda de pânico misturada a uma estranha clareza. Eu não estava apenas lutando por um parto seguro, mas também enfrentando a dura realidade da traição, deixada impotente nas mãos de estranhos, e não do homem que jurou me proteger. No hospital, o clima era de urgência e preocupação, mas, apesar dos cuidados de enfermeiros e médicos, meu espírito permanecia abalado. Sara, jovem demais para compreender as complexidades, sentou-se em silêncio com uma atendente, apertando as mãozinhas com força, assustada, mas resiliente. Sua presença era meu consolo, uma luz na escuridão avassaladora. A polícia interveio, interrogando-me não sobre abuso físico, mas sobre a negligência que ameaçara 3 vidas, a minha, a do meu filho ainda não nascido e a de Sara. O horror de ser rotulada como abandonada pela pessoa que deveria ter mamado intensamente queimava profundamente em mim. Andrew era inalcançável, seu silêncio mais alto que qualquer grito.
Mas mesmo nessa profunda solidão, encontrei uma força inesperada. Minha irmã correu quilômetros para estar ao meu lado. Meus pais, que moravam a milhares de quilômetros de distância, chegaram com uma proteção feroz e sua indignação com a negligência de Andrew alimentou minha própria determinação. Esses familiares se tornaram guerreiros ao meu lado, lembrando-me de que eu não estava verdadeiramente sozinha. Naquele dia, em meio ao caos e à dor, aprendi o verdadeiro significado da resiliência, o poder de sobreviver não apenas à provação física do parto, mas também à dor do abandono emocional. Foi o começo, não o fim, de uma história que eu jamais imaginei que teria que enfrentar. Ainda assim, quando segurei meu filho recém-nascido pela primeira vez, uma pergunta persistia dolorosamente. Como uma criança poderia precisar de um pai que já havia escolhido abandonar sua própria família? Depois que a tempestade passou. As noites sem dormir, as paredes estéreis do hospital e o silêncio insuportável deixado pela ausência de Andrew, enfrentei uma nova batalha. Não foi travada com lágrimas ou orações sussurradas, mas com fatos concretos e a firme determinação de resgatar o que era meu por direito, minha dignidade, minha segurança e o futuro dos meus filhos. Com o apoio inabalável da minha família, minha irmã, que se recusou a me deixar desmoronar, e meus pais, que deram suas vidas para me apoiar, levei a luta para o campo de batalha jurídico. A negligência, o abuso emocional, o abandono deliberado durante meu momento mais vulnerável, essas não eram mais feridas silenciosas, mas evidências esperando para serem expostas. Andrew e sua família ficaram chocados quando a polícia o acusou de negligência. O choque era palpável. O homem que antes implorava por perdão, que tentava tecer armadilhas emocionais sobre as necessidades da criança, agora enfrentava as consequências de sua traição. Mas a cada ligação que ele fazia, a cada mensagem de voz suplicante, eu sentia minha determinação se fortalecer. Eu não era mais a mulher destruída, abandonada em desespero. Eu era uma mãe que defendia ferozmente seus direitos e o futuro de seus filhos. O tribunal tornou-se minha arena da verdade. As mentiras inventadas pela minha sogra e cunhada foram desvendadas uma a uma, com suas fachadas se desfazendo sob o escrutínio. E ali, em meio ao silêncio tenso do julgamento, a verdade sobre as histórias inventadas e as mentiras da minha cunhada emergiu, uma terceira exposta, seus planos se desfazendo junto com a imagem cuidadosamente construída da família. Ao longo da batalha, minhas emoções oscilaram intensamente, da raiva crua e da traição momentos de reflexão silenciosa e crescimento profundo. Foi uma jornada dolorosa, mas que me forçou a confrontar a profundidade da minha própria força e resiliência. Eu não estava apenas lutando por um acordo ou pela custódia. Eu estava recuperando minha vida, pedaço por pedaço. Mesmo quando Andrew tentou me manipular e me persuadir com promessas e culpa, eu me mantive firme. A decisão de finalizar nosso divórcio, garantir pensão alimentícia, pensão para os filhos e minha parte legítima da casa não era apenas legal, era profundamente pessoal. Era uma declaração de que eu não permitiria mais que a traição e a negligência me definissem. Nessa batalha surgiram aliados inesperados, o novo marido da minha cunhada, cético e sábio, que confirmou meus medos e se tornou uma testemunha silenciosa da verdade. Essas revelações não apenas me justificaram, mas também começaram a desfazer a teia tóxica tecida pela família de Andrew. Este capítulo da minha história foi sobre a ascensão da traição, da mágoa e de um amor que se transformou em abandono. Mas a luta estava longe de terminar. Ainda havia um longo caminho para a cura, uma jornada das cinzas em direção à liberdade. A poeira finalmente começou a baixar, mas as feridas, visíveis e invisíveis, permaneceram. Abandonar um casamento construído sobre traição não foi o fim, foi o início de uma jornada árdua para resgatar minha identidade, força e esperança. O caminho para a cura não foi tranquilo nem fácil, mas era meu. Nos momentos tranquilos após a tempestade, encontrei consolo no apoio inabalável da minha família, especialmente da minha irmã, cujo riso se tornou meu remédio, e dos meus pais, cujo amor intenso me lembrou que eu nunca estava verdadeiramente sozinha. Eles me sustentaram quando minhas próprias pernas vacilaram, e a presença deles foi um lembrete reconfortante de que o amor, ao contrário dos laços tóxicos que eu havia deixado para trás, pode curar e reconstruir. A maternidade ganhou um novo significado à medida que eu equilibrava as noites sem dormir e as mamadas intermináveis com a firme determinação de dar à Sarah e ao meu filho recém-nascido uma vida livre de sombras.
O peso de ser mãe solteira às vezes era esmagador, mas alimentava uma chama dentro de mim que se recusava a se apagar. Cada sorriso dos meus filhos era uma vitória, a prova de que, apesar da escuridão que suportávamos, a luz podia emergir. Os fantasmas do passado persistiam, as provocações, as cicatrizes emocionais e as lembranças da traição, mas aprendi a enfrentá-los sem medo. Sessões de terapia, longas conversas com amigos de confiança e momentos de introspeção tornaram-se minhas ferramentas de crescimento. Desembrulhei a dor, pedaço por pedaço, permitindo-me lamentar o que havia perdido e vislumbrar o que ainda poderia ser. Surpreendentemente, até mesmo alguns antigos adversários desapareceram, substituídos por novas conexões genuínas. O marido da minha cunhada, antes um inimigo por associação, tornou-se um aliado inesperado na minha busca pela verdade e pela paz, confirmando a teia emaranhada de mentiras que eu havia desvendado. Mais importante ainda, comecei a reconstruir não apenas um lar, mas uma vida ancorada no respeito próprio e na independência. A estabilidade financeira, garantida por pensão alimentícia e propriedade legítima, me proporcionou liberdade, mas foi a libertação emocional que realmente me transformou. Não mais silenciada ou marginalizada, emergi mais forte, mais consciente e ferozmente protetora da família que eu estava determinada a nutrir. Este capítulo não é apenas um fim, mas um novo começo. Um testemunho de resiliência, empoderamento e do espírito inquebrável de uma mãe que se recusou a ser definida pela crueldade alheia. E enquanto estou aqui hoje, compartilhando esta história, espero que nenhuma mulher jamais se sinta sozinha em sua luta. Há força na vulnerabilidade e poder em se erguer. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. Se esta história ressoou com você, compartilhe suas próprias experiências ou pensamentos nos comentários abaixo. Vamos nos apoiar para encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios.